Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito sério e fundamental: a segurança das nossas escolas diante dos desastres ambientais. Vamos analisar juntos uma proposta acadêmica que busca exatamente isso: fortalecer as comunidades educativas para que elas se tornem mais resilientes. Bom, o material que a gente vai analisar é um projeto de intervenção. O título é Resiliência Escolar e Gestão de Movimentos de Massa em Encostas, Estratégias para a Proteção de Comunidades Educativas. Este é um trabalho de conclusão de curso da Sandrelli da Mata Mendonça dos Santos, com orientação da professora Raila Amaral Nemos. É do curso de Especialização em Escolas Resilientes e Educação para a Redução do Risco de Desastres, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, e foi concluído em 2025. Certo, então vamos mergulhar nesse assunto. Para a gente entender por que essa proposta é tão importante, primeiro a gente precisa ter uma noção do tamanho do desafio, né? Que é justamente a vulnerabilidade das nossas escolas a desastres ambientais. A realidade, gente, é que um número enorme de escolas no Brasil funcionam sob uma ameaça constante. Muitas delas estão situadas em locais com alto risco de acontecerem deslizamentos de terra, por exemplo, o que coloca estudantes e todos os profissionais em perigo. E aqui tem um número que realmente impacta. Segundo o diagnóstico feito em 2012 pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres, o CEMADEM Educação, mais de 2.400 escolas já tinham sido identificadas em áreas de risco. Puxa, é uma escala que mostra a urgência do assunto. Agora, olha que interessante essa tabela. Ela detalha o problema em algumas das nossas grandes capitais. Com base num levantamento que foi divulgado pelo Nexo Jornal, os dados são bem alarmantes. Em Salvador, por exemplo, metade das escolas está em área de risco. Metade. Em cidades como Vitória, Recife e Belo Horizonte, essa proporção é de 23%. Isso deixa bem claro que não é um problema isolado, sabe? É uma questão nacional. Ok, diante de um cenário desses, a pergunta é como agir. E é aí que entra a proposta acadêmica que a gente está vendo. Ela foca numa solução poderosa, que é a construção da resiliência escolar. Vamos ver o que isso quer dizer na prática. Então, o ponto central é esse conceito. Resiliência escolar não é só sobre reconstruir depois que um desastre acontece. Não, a ideia vai além. É sobre capacitar a comunidade inteira, alunos, professores, funcionários, as famílias, para que todo mundo saiba agir de forma preventiva e, se algo acontecer, saber responder do jeito certo. É, na verdade, criar um modelo de gestão de risco. E o projeto se organiza em 3 objetivos bem claros. Primeiro, é entender o porquê. Quais são as causas e os efeitos dos deslizamentos? Segundo, é aprender a ver, ou seja, a reconhecer os sinais de perigo numa encosta. E terceiro, e talvez o mais importante, é agir em conjunto, envolver a comunidade toda na criação de medidas de proteção. É um caminho bem lógico e, principalmente, participativo. Agora a gente vai para a principal estratégia que esse trabalho propõe. É uma ideia que parece simples, mas que tem um potencial de transformação imenso: o desenvolvimento de um olhar atento por parte da comunidade. E essa citação do próprio trabalho ilustra essa filosofia de um jeito brilhante. A ideia é basicamente armar a comunidade com o conhecimento. A partir do momento que as pessoas entendem como esses processos funcionam, elas deixam de ser só observadoras e passam a ser quase como sentinelas, sabe? Com um olhar experiente e capaz de identificar os riscos. Mas o que significa ter esse olhar atento no dia a dia? Bom, significa conhecer o ambiente em volta da escola, as particularidades do lugar. Significa saber ler os sinais de perigo, como uma rachadura no solo, uma árvore mais inclinada. E, principalmente, significa antecipar as ações para evitar que o pior aconteça. É transformar a percepção do ambiente numa ferramenta de proteção ativa. Estamos chegando ao final da nossa análise. Vamos então resumir a importância desse projeto e pensar um pouco sobre os próximos passos. A verdade é que a qualidade e a relevância prática desse projeto de intervenção são inegáveis. Ele é uma contribuição muito valiosa que reflete bem o compromisso do curso e da Universidade Federal de Juiz de Fora em formar profissionais críticos, capazes de gerar um impacto positivo na sociedade. E um conhecimento como este precisa circular para poder gerar transformação de verdade. Por isso, se este conteúdo foi útil, considere seguir o nosso canal, curtir e compartilhar. A ajuda de todos é fundamental para que mais pessoas tenham acesso a essa discussão tão importante. Para terminar, um aviso importante. Este conteúdo que apresentamos é uma síntese automatizada, tá bem? Ela foi produzida com apoio de inteligência artificial para facilitar o acesso à informação. Muito obrigado.